Olá, seja bem-vindo ao Contos Sobrenaturais. Nesse vídeo vamos trazer um relato de um recepcionista de um hospital, contando sobre uma noite às 3 da manhã, onde uma mulher estranha apareceu, fazendo perguntas mais estranhas ainda. Ah, nossa! Que maneira agradável de começar meu turno das 3 horas, no Hospital Mercy. A primeira coisa que fiz quando me sentei foi cortar meu dedo. Foi um corte de papel. E apesar de trabalhar em um dos maiores hospitais do estado, não consegui encontrar um único band-aid por aí. Chupei meu dedo indicador como um vampiro enquanto revirava minha mesa em busca do band-aid. Eu encontrei um. Roxo. Sou recepcionista de hospital, e isso significa apenas receber visitantes, marcar consultas e ficar bem. Bem, tão bom quanto um homem de 30 anos que não dorme há horas pode parecer. Naquela noite, como a chamamos, éramos apenas eu e algumas enfermeiras no andar. Fora isso, era um silêncio fantasmagórico. Exceto pela chuva muito forte. Sentei-me na cadeira reclinável barata que todas as recepcionistas têm a honra de usar. Enquanto ajustava meu band-aid, ouvi a televisão montada no canto da parede transmitir uma mensagem aparentemente importante. As autoridades dizem que a mulher foi vista pela última vez na Avenida Cedar. Olhei para cima para ver se a televisão estava mostrando alguma imagem dessa mulher estranha. Mas não tinha nenhuma foto. Era mais uma louca sem nome e sem rosto que deveríamos procurar. Nada assustador no geral. As autoridades também dizem que a mulher estava andando por aí e fazendo perguntas muito bizarras às pessoas. Voltei a me concentrar em minha mesa e continuei trabalhando, mas ainda assim ouvia enquanto o âncora do noticiário falava sem parar. Ele continuou. A seguinte declaração foi emitida por um funcionário do governo não identificado, e ouçam com atenção, pessoal. O que quer que ela te pergunte, responda não. Em hipótese alguma responda sim. As autoridades não comentarão mais sobre o motivo, citando autorização de segurança. A polícia está pedindo que você ligue imediatamente para o 190 se considerar alguém suspeito. Eu pensei que parte da cobertura era bastante estranha. Mas eu não tinha certeza se alguma coisa poderia me assustar mais. Trabalhando aqui no hospital, achava que já tinha visto de tudo. Ao piscar das luzes vermelhas da ambulância, vi pessoas entrarem com os mais diversos tipos de ferimentos e traumas e muito mais. Você se acostuma com isso. Minha cabeça estava praticamente afundada na minha mesa enquanto eu preenchia a papelada. Foi quando ouvi algo muito sutil, inicialmente. Eu ouvi vindo das portas da frente, da entrada. As portas automáticas abriram e fecharam, batendo umas contra as outras e soando um baque desagradável a cada vez. A iluminação muito fraca que eu tinha ao redor da minha mesa piscava incessantemente. Olá, eu gritei, sentado atrás da segurança da minha mesa. Apenas o vento assobiando respondeu. Olá, eu chamei novamente. Senti-me na obrigação de verificar se havia alguém ali, principalmente porque poderia ser alguém ferido e que precisava de nossa atenção. Eu relutantemente me levantei da minha cadeira e fui inspecionar. Eu quase escorreguei e rachei minha cabeça quando o piso da entrada estava quase inundado pela chuva. Percebi passos, marcas de sapatos molhados que pareciam entrar no hospital e depois sair. Fiquei perto das portas, enfiando a cabeça para fora e olhei. Tudo que ouvia eram os sons distantes de sirenes e carros buzinando. A chuva caiu mais forte. A paz e o silêncio foram perturbados momentos depois de eu me sentar novamente. As portas automáticas recomeçaram, abrindo e fechando, batendo e deixando entrar mais chuva. Mas desta vez, ouvi passos suaves vindo em minha direção, batendo cada vez mais perto. Alguém emergiu lentamente da escuridão entre a entrada e a recepção. Uma mulher com cabelos pretos encharcados se aproximou, vestindo uma capa de chuva marrom escura e um par de botas grandes demais para suas pernas de palito. Seu rosto estava inundado de rugas e maquiagem molhada, sua sombra preta borrada. Apesar da forte chuva lá fora,
ela não parecia ter se incomodado em usar o moletom. Olá. Como posso ajudá-la, senhora? Ela não respondeu. Ela olhou em volta, examinando e observando um hospital inexpressivo. Existe algo em que eu possa ajudá-la? Nada ainda. Nós nos envolvemos em um breve olhar para baixo, que ela ganhou. Olhei para baixo e fingi reunir papelada importante. Você está aqui para visitar alguém? Então, finalmente, ela respondeu. Sem falar. Ela simplesmente acenou com a cabeça e deu alguns passos para frente, com as mãos penduradas ao lado do corpo. Sua postura não era natural, quase desconfortável. Ok, por enquanto, preciso que você assine aqui. Então você vai ter que esperar algumas horas para começar o tempo de visita, eu disse, empurrando uma folha de papel e uma caneta. Ela levantou o braço para sinalizar e então parou abruptamente. Ela pareceu assustada com algo na mesa. Ela olhou para mim, inclinou a cabeça e, com um sorriso tão grande quanto seus olhos, disse: Você poderia, por favor, mover isso para mim? Fiquei confuso no início, e então ela apontou para ele com o dedo indicador, enquanto gotas de água da chuva batiam na minha mesa enquanto seu braço pairava sobre ela. Peguei o pequeno crucifixo que tínhamos na recepção e coloquei em uma gaveta. A mulher agiu como se fosse finalmente assinar o papel e então parou antes de escrever qualquer coisa. Ela largou a caneta no chão e ficou lá novamente, olhando para mim. Ela me fez uma pergunta. Você rejeita a Trindade? Desculpe? Eu respondi. Por mais alguns momentos desconfortáveis, a mulher ficou lá como uma estátua antiga. Eu não tinha ideia do que ela queria dizer com a pergunta. Senhora, quem exatamente você está aqui para ver? Amigo da família? Qual é a sua relação com o paciente? Antes que eu pudesse terminar de falar, no meio da minha pergunta, a mulher se virou e saiu pela porta, ainda sorrindo e com os olhos tão arregalados quanto eu já tinha visto em uma pessoa. Voltei ao trabalho e tentei seguir em frente, mas seus trejeitos assustadores ficaram presos em minha mente durante a noite. Por volta das 4 horas da manhã, avistei uma das crianças em nosso hospital andando pelo corredor. Nina? É você? Eu chamei. Todas as crianças do hospital me conheciam. Eu era orgulhosamente considerado um dos funcionários mais legais. Deixei que quebrassem as regras, levei lanches para cima e até contei histórias assustadoras, apesar de seu previsível arrependimento mais tarde. As enfermeiras ficavam com raiva de mim toda vez que eu realizava uma das minhas noites de histórias assustadoras. Eles sempre tinham um monte de lençóis para trocar na manhã seguinte. Eu só fazia essas coisas para as crianças quando não estava ocupado, quando era uma noite tranquila. E esta era uma daquelas noites monótonas, o que obviamente era uma coisa boa. De qualquer forma, era muito estranho ver Nina acordada àquela hora, andando por aqueles corredores sombrios. Ela estava absolutamente apavorada com o escuro, mas lá estava ela. Nina, é você? Apertei os olhos enquanto caminhava em sua direção. Desculpe, Matt, ela começou, eu não quero mais estar lá. Ela havia arrastado seu cobertor azul com ela, que era sua maneira de gesticular para a equipe que ela queria mudar para outra sala. As outras crianças estão te incomodando de novo? Perguntei. Segurei a mão dela e comecei a acompanhá-la de volta ao elevador. Matt, por favor, não me faça voltar lá. Não gosto da nova enfermeira. Eu parei de andar. O quê? Eu disse, ajoelhando-se ao nível de Nina. Ela continua nos fazendo a mesma pergunta repetidamente. Eu disse não, tantas vezes. Eu continuei dizendo a ela não. Mas todo mundo continuou rindo com ela e dizendo sim para ela. Por favor, não quero voltar lá em cima. As palavras de Nina imediatamente jogaram um flash dentro da minha mente cansada e sobrecarregada. Algo sobre uma mulher estranha andando por aí e fazendo perguntas ainda mais estranhas.
Não prestei atenção suficiente àquela transmissão para notar a mulher, mas mesmo que tivesse, pensei que ela tivesse saído do hospital. Saí do elevador e subi correndo um lance de escadas assustadoras, pisando em cada degrau com toda a força que pude reunir. Provavelmente acordei todos aqueles funcionários adormecidos de tanto falar alto. Abri a porta do quarto das crianças e não acreditei no que vi. Eu verifiquei cada quarto, cada um em cada andar. Acordei meu colega de trabalho e perguntei sobre as crianças. Ela também não conseguiu encontrá-los. Procuramos em todos os lugares e fechamos o hospital. Acionamos todos os alarmes possíveis e outros procedimentos de emergência. Nós não as encontramos. Elas simplesmente desapareceram. E agora? O que você acha que aconteceu com as crianças? Quem era aquela mulher? Para onde eles foram? Comenta qual sua opinião sobre o que aconteceu. Obrigado por assistir. Até a próxima, e tenha bons pesadelos.